Olha, a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou aqui uma proposta que visa reformular o modelo de reajuste no preço do plano de saúde. Bom, isso interessa a mais de 40 milhões de pessoas no país. Doutor Gustavo Arzabi, que é advogado de direito da saúde, ele está aqui conosco. Doutor Gustavo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Otto, bom dia a todos. Doutor Gustavo, para onde vai então esse plano de reajuste? Vale para todo mundo, vale para os coletivos e não os individuais, ambos os planos? Como é que fica isso? Otto, o que acontece? Hoje em dia, apenas a forma de reajuste dos planos familiares individuais que é regulamentada de forma pormenorizada pela ANS. Então, a ANS tem alíquotas máximas de reajuste que podem ser reaplicadas aos planos. No caso dos planos coletivos, que são os planos de quase 80% da população que tem plano de saúde, não existe um regramento que limite esse índice. Então, acontece, as próprias empresas que fazem cálculos atuariais e aplicam reajuste sem uma forma de controle da ANS. Então, a proposta é justamente essa, é que a ANS passe agora a limitar a forma de reajuste, a limitar o valor do reajuste. Doutor Gustavo, atualmente então esses chamados planos coletivos ou empresariais, o reajuste então há alguma negociação entre as partes, entre a seguradora de um lado e as pessoas que usam o plano ou o coletivo ou a empresa, há alguma negociação ou o aumento é esse, estamos aí, se não quiser, saia do plano? Em tese, seria negociado entre as empresas, né, entre a prestadora de serviço e a tomadora. Acontece que, como sabemos, no dia a dia, acaba sendo quase que um contrato de adesão, em que o reajuste é imposto e a população, os usuários, praticamente não têm meios de conseguir contestar ou conseguir negociar essa alíquota, que é isso que a ANS está agora tentando evitar. Agora, doutor Gustavo, mas aí não seria uma intervenção do Estado num contrato entre o tomador e o prestador de serviço? Seria uma espécie, mas a lei permite isso, né? Os contratos têm inúmeros princípios, dentre eles o que tem que cumprir a sua função. Então, o que não pode a partir do pressuposto de que os contratos são entre particulares, haja um controle maior de um particular sobre o outro, né? De modo que uma grande empresa, por exemplo, tenha sua vontade superior à vontade do particular. Então, ainda que sejam contratos particulares, entre particulares, a ANS e a própria legislação permite que haja uma espécie de controle para garantir principalmente os direitos do consumidor, né, que é hipossuficiente. Agora, doutor Gustavo, quando se assina um contrato como esse, tem alguma cláusula dizendo que o reajuste é feito anualmente, automaticamente, até sem anuência de quem contratou? Sim, nos contratos de prestação de serviço normalmente constam essas cláusulas de reajuste. As cláusulas, enfim, são miudinhas lá no contrato, mas normalmente tem sim. Doutor Gustavo, por que alguns planos de saúde não aceitam as inscrições para plano de saúde individual? Qual é o motivo? Olha, o que acontece de um modo geral é que nos planos coletivos especificamente, por exemplo, existem grupos que são formados de até 29 vidas, e aí o risco dessas vidas são diluídos os custos para todos. Então, se há sinistro de uma pessoa, por exemplo, né, ela demanda uma cirurgia ou algo do tipo, o risco é diluído entre os demais. No plano privado, né, no plano familiar, no plano individual, isso não acontece. Então, o cálculo para a empresa, para a prestadora de serviço, acaba sendo de um risco maior, porque ela acaba tendo que assumir o ônus, né, desse contrato, de forma que não consiga diluir sobre os demais do grupo, não havendo um grupo. Então, por conta disso que elas preferem sempre forçar de algum modo que as pessoas adiram a contratos de planos coletivos, porque para a operadora de saúde, o custo acaba sendo diluído entre os demais. Agora, doutor Gustavo, e quantas operadoras justificam dizendo, não, o plano foi ajustado por XYZ, dependendo da quantidade de despesa que as pessoas provocam no plano de saúde, com cirurgias, com excesso
testes e mais exames, etc, etc, etc. Aí se faz um cálculo lá e seria uma justificativa. Por esse motivo, então, é que está aumentando tanto o preço do plano de saúde para coletivo e empresa. Sim, basicamente as empresas dizem isso, né, as operadoras de plano, que é um cálculo atuarial, e eles verificam qual que é o risco daquele contrato ou não. E ele calcula ao longo do tempo qual seria o ônus que a empresa teria, por isso que, por exemplo, para jovens normalmente os custos são menores e para idosos os custos são maiores, porque atuarialmente, basicamente para idosos o risco é maior para as empresas e os custos também. O risco da pessoa precisar mais do plano, não é isso? É isso ou não? Não é por falta de pagamento, né? Exatamente. Quanto a empresa calcula o quanto aquele consumidor, aquele usuário, irá se utilizar do plano. Então, com base nisso, ela calcula o custo do serviço. Perfeito. Então, agora vai depender dessa decisão da diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é isso? Correto. Teve recentemente, no último dia 7, uma audiência pública, e a diretoria vai decidir, vai regulamentar essas questões, dentre outras, né? Perfeito. Doutor Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Doutor Gustavo Arzap, que é advogado especialista em direito de saúde, tem, portanto, uma questão da maneira pela qual se faz, então, esse reajuste nos planos de saúde. O que acontece? Hoje em dia, apenas a forma de reajuste dos planos familiares individuais que é regulamentada de forma pormenorizada pela ANS. Então, a ANS tem alíquotas máximas de reajuste que podem ser reaplicadas aos planos. No caso... Agora, 8h40.